irmãos estão voltando. Quero que você sentado, onde você está. Tem lugares aqui na frente, se alguém quiser vir para frente, pode vir. Quero que você abaixe a cabeça. Seu pastor é bem esquecido. Então, depois que eu terminei a oração, eu lembrei de 2 pedidos que eu não orei e eu queria orar. Senhor nosso Deus, eu quero pedir pelo Jonas, que entrou em contato conosco, ou alguém entrou por ele, ó Pai. Peço a tua bênção sobre a vida dele e que logo essa pessoa que nós não conhecemos possa voltar aos teus caminhos, ó Pai. Dá a tua bênção. Quero pedir por Marquinhos, ó Deus, que o Senhor abra as portas do emprego para ele e para outros irmãos que aqui estejam, ó Deus, que estão precisando. O Senhor tenha misericórdia e abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Qual é o texto? Qual é o texto, irmãos? Já decorou o texto? Já decorou? Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Acompanhe a leitura que eu farei e vou citar os versículos que você vai ler comigo. Hoje é o último sermão de 9 sermões sobre a unidade na igreja. Eu quero que você acompanhe a leitura. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no DataShow, que está na versão que o pastor está usando. Diz assim o texto sagrado: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu quero a ajuda dos irmãos para a gente ler, para lermos juntos os versículos 15 e 16. Eu conto até 3, quero ouvir todos lendo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de todo o corpo. Vamos lá? Desculpa, eu falei, esqueci de falar Cristo. Cristo. Vamos, versículo 16, 1, 2, 3 e... Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tudo bem, um texto que a gente tem lido esses 2 meses aqui, e nós estamos aqui na 9ª mensagem da série sobre unidade na igreja, e nós já pregamos sobre os seguintes temas. Eu tenho repetido isso todos os sermões. Nós já pregamos sobre a importância da unidade, a humildade, a unidade, a paciência, a unidade, o amor, a unidade, o esforço, a unidade e a fé, a unidade dos dons. Semana passada foi a unidade e a maturidade, e hoje é a unidade e a edificação. E o texto que nós já lemos aqui. Então nós estamos nesse último de 9 sermões, e meus irmãos, eu fui realmente muito exortado, eu fui muito abençoado por essa série.
Deus tem realmente comunicado bastante coisas na minha própria vida. Eu tenho lido esse texto todas as semanas, várias e várias vezes, no meu tempo com Deus. Eu fui realmente impactado. E uma coisa aconteceu nessa série, que já aconteceu em alguns outros sermões, mas agora a gente fez uma prática bem pensada e planejada. Quem prega de manhã não prega à noite. Então, tem um outro pregador à noite. Por exemplo, hoje à noite quem prega é o Raoni. E quando eu prego, ou o outro prega, depois o outro prega à noite, a gente vê o texto sendo usado, o mesmo texto, e a gente vê uma amplitude de assuntos e de coisas citadas no texto que eu falo assim, domingo passado mesmo eu falei para o Raoni, meu sermão é totalmente diferente do seu, que eu preguei hoje à noite. Mas a gente vê, não é totalmente diferente no sentido de ser contrário, mas de ampliar, meus irmãos, os pensamentos. Os sermões têm sido gravados tanto de manhã à noite, você pode acompanhar no YouTube ou vir participar aqui nos cultos, mas eu tenho sido exortado, abençoado pelas mensagens que prego, mas também pelas mensagens que eu tenho ouvido. Nós vamos iniciar esse sermão fazendo uma afirmação para os irmãos. Uma afirmação que eu quero que você anote, que você fixe isso na sua mente. Sem unidade não há, não existe, não consegue existir, não pode existir, meus irmãos, edificação. Edificação e unidade andam juntos. Então, onde há unidade, há crescimento, há edificação. Onde há edificação, significa que a unidade também tem naquele espaço, naquele lugar. Essa palavra, meus irmãos, a gente tem que observar essa palavra edificação. Ela dá um entendimento para nós, que é sair de um ambiente, sair de uma fase, sair de um ambiente, não, de uma fase e partir para outra fase. Você pode usar essa palavra para qualquer ambiente da sua vida. Se você está cursando alguma coisa na faculdade, você está em crescimento, isso é uma edificação em termos de conhecimento. Se você está galgando uma profissão e você está iniciando uma profissão, você vai perceber que você vai edificar, você vai crescer, você sai de uma fase, do estágio, você vai crescendo, aprendendo mais, aprendendo cada vez mais. Isso é para todos nós, indistintamente. Para a vida da igreja não é diferente, é a mesma coisa. Talvez alguns aqui que estão comigo nesta manhã, líderes de ministérios, estão pensando o seguinte: como que eu posso fazer para o meu ministério se desenvolver cada vez mais? Como que eu posso fazer para que o meu ministério possa crescer e alcançar os alvos que o ministério tem? E eu posso fazer essa pergunta para a sua vida, lá na sua casa, a mesma coisa. Você pode ter muitos objetivos muito interessantes. É óbvio que ter Bíblia e oração dentro do envolvimento familiar e ministerial, não há dúvida, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa, mas preste atenção. Se você pode ter grandes objetivos, você pode ter grandes alvos que você queira realizar, se não houver unidade das pessoas que estão participando, vocês não vão conseguir. Nós não vamos conseguir. Eu tenho orado pela Igreja Batista Boas Novas, e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, se não quase todos, fazem a mesma coisa. Orem. Então eu quero fazer uma exortação para os irmãos. Além de orar pela Igreja Batista Boas Novas, para alcançar os seus alvos, ore pela igreja para ter unidade. Eu sei, pastor. Você vai perguntar para mim, mas pastor, quando a gente pede uma coisa, parece que vem uma luta maior, né? Quem que já pediu paciência para Deus? Já pediu? E aí, o que veio? Acho que para todo mundo. Vem uma tribulação, vem uma luta lá para você poder desenvolver. É verdade. É verdade, meus irmãos, que nós conseguimos crescer em meio a desafios, inclusive em meio a problemas que acontecem naquele lugar. Quem é de uma profissão, eu não vou citar aqui profissões, você pode pensar na sua, que quando você tem um desafio a qual você não sabe muito como fazer, você vai buscar nos livros, você vai relembrar alguma coisa que você cursou, ou você vai procurar a ajuda de pessoas que têm mais experiência do que você naquela área, porque já estão mais anos lá, você vai aprender dos seus erros, inclusive.
Não é assim na vida. Na igreja não é diferente. Nós estamos clamando e orando pela nossa igreja, meus irmãos, para que a igreja tenha cada vez mais unidade. O que você acha que vai acontecer comigo e com você? Desafios para que a gente possa crescer na unidade. Irmãos, nós precisamos sair dessa fase da infância e crescermos. Nós precisamos perceber edificação no meio da igreja. E se queremos isso, nós precisamos juntos, como nós já falamos lá atrás, buscar se esforçar para termos unidade. Um esforço sobremaneira. Nosso sermão nesta manhã e também à noite está baseado em 2 versículos aqui, o versículo 15 e o versículo 16, concluindo esse parágrafo abençoador, no qual eu creio que ninguém aqui que tenha acompanhado a série tem dúvida que esse parágrafo, do versículo 1 ao versículo 16, o tema central é unidade. E a gente viu vários temas aqui em cima da unidade. E hoje nós vamos falar sobre, concluindo esse assunto, nós vamos falar sobre a unidade e a edificação. Como nós podemos vivenciar uma unidade que edifica? Como que nós podemos vivenciar uma edificação que une, que cria unidade? Como que nós podemos? Eu quero aqui citar para os irmãos, nesses 2 versículos, eu quero que você anote aí, são requisitos importantes que a gente precisa ter para que haja unidade que edifica, para que haja uma edificação que une, que as 2 palavras estão interligadas. Anote aí, verso 15, a primeira, estão claríssimos nos versículos 15 e 16, que você pode me acompanhar. No versículo 15, logo no início, está assim: antes, seguindo a verdade em amor. Então, o primeiro requisito é seguir a verdade em amor. Agora, você percebe que o texto começa com essa expressão, antes. Eu comecei a estudar um pouquinho esse texto para pregar. Existem versões diferentes do início, para você e eu entendermos exatamente o que no original quis dizer. Por exemplo, na nova versão transformadora, que é uma versão muito recente da Bíblia que a gente tem, ele coloca assim: em vez disso, e aí continua, seguir a verdade em amor. A versão do King James, uma versão muito antiga e muito importante para nós, diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor. A versão Almeida, século 21, e a versão junto, que tem a mesma expressão na linguagem de hoje, que talvez alguns tenham aqui usando, ele diz assim: pelo contrário, seguir a verdade em amor. O que o original está dizendo quando ele diz antes disso? Ou seja, ele está fazendo uma referência ao versículo 14 para nós. Se você lembrar no versículo 14, ele está comparando muitas vezes a minha vida e a sua vida como criança. O que ele está dizendo? Que a criança anda de um lado para o outro, batendo de um lado para o outro, ela vai conforme aqui, e ele diz lá, para que a gente não seja enredado, envolvido por todo tipo de doutrina, mas nós ficamos juntos, focados numa coisa só. Ou seja, antes de você viver dessa forma, a gente tem que começar a viver, aqui primeiro requisito, a verdade em amor. Obviamente o apóstolo Paulo, quando está falando dessa palavra verdade, eu não tenho dúvida, eu acho que você também não tem, que o apóstolo Paulo está falando de uma verdade que suplanta, que está muito acima daquela verdade que você tem e que eu tenho. Ele não está falando sobre essas discussões que a gente tem sobre algumas coisas que nós não entendemos plenamente, e você tem uma visão daquele assunto e eu tenho uma outra, da qual você considera verdade a sua visão e eu considero a minha. Não, não é isso. Ele está dizendo a verdade absoluta que eu e você defendemos, que está na palavra de Deus. Ou seja, seguir a verdade aqui. Essa verdade não pode desassociar, estar longe de nós. Continuando aqui sobre o texto, falando dessa verdade aqui, por que ele diz seguir a verdade? Porque muitas vezes, meus irmãos, estou dizendo muitas, eu não tenho a total verdade. Agora falando de uma verdade que envolve nossos relacionamentos. Muitas vezes você não tem a verdade.
E relacionamentos, meus irmãos, não pode se basear em mentiras. Não tem nenhum projeto, não tem nenhuma sociedade que funcione através de mentiras. Ou seja, não cabe qualquer mentira aqui. Pode até ser que a verdade sua e a verdade minha vão trazer algumas coisas para mim, vão trazer algumas coisas para você, mas a verdade, ela é necessária. Vamos pensar no casamento. Algum casamento pode ir para frente se a verdade não for a base dele? Mesmo que aquela verdade possa trazer, no seu primeiro momento, um desconforto entre nós. Mas ainda é necessário que a verdade se estabeleça. É necessário que a verdade seja vivida entre nós. A verdade absoluta, que é a palavra de Deus, mas também a verdade de relacionamento. Porém, a palavra não termina só em verdade. Ele fala a verdade em que, irmãos? Vamos lá? A verdade em amor. Ou seja, a verdade é importante, mas também a prática do amor é tão importante quanto a verdade. Ou seja, eu não posso só desejar falar uma verdade. Eu tenho que desejar falar uma verdade em amor. Isso é cuidado, isso é um cuidado com a vida da pessoa. Eu não estou querendo dizer que você tem que esconder coisas para não que aquela pessoa não fique chateada. Não é isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas verdades chateiam. É ou não é? Alguém chegar para você ou para mim e dizer uma coisa a respeito de mim que eu não vou gostar, não vou ficar chateado? Vou ou não vou, não? Vou. Eu vou dizer, você vai dizer uma coisa para mim, assim, normal, está tudo normal. Eu não espero. Eu estava falando esses dias com uma pessoa. Não vou nem falar o dia porque não, deixa para lá. Eu estava falando com uma pessoa, algum dia desse. Foi essa semana. Não deu, né, pastor Sérgio? Não funcionou. Mas eu falei para a pessoa, eu sei que você pode ficar chateado, é normal. Ninguém que fala alguma coisa, que você está falando a verdade, você vai falar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, alguma coisa que é importante, que é uma verdade, que você sabe, está ali comprovado. Ninguém, meus irmãos, vai ficar feliz, mulher, que legal, você me disse que eu sou desse jeito, estou tão feliz. Na hora a pessoa vai ficar chateada. Aliás, isso tem base e fundamento bíblico. Lá em Hebreus, o autor dos Hebreus, ele fala que alguém, quando é corrigido no seu primeiro momento, não produz alguma coisa boa na vida dela. Porém, o resultado daquela fala vai produzir frutos de justiça para a glória de Deus. Então, a primeira vez que você vai chamar a atenção do seu filho, ele vai ficar meio chateado com você, mas guarda. Continua lá te ajudando, mostrando o que é a verdade sobre aquele assunto, porque lá na frente vai produzir alguma coisa abençoadora na vida dela. Porém, meus irmãos, a fala nossa, ela precisa ser regada de amor. Ou seja, eu não vou omitir, eu não vou deixar de falar, mas ao mesmo tempo, a maneira, o tom, a forma, o jeito de falar, precisa mostrar para a pessoa que o interesse que você tem é muito bom para ela. Você não pode apontar o dedo para o seu filho e jogar uma palavra dura com ele para que ele caia lá embaixo, porque ele precisa aprender. É lógico que ele precisa aprender. Porém, ela precisa ser regada de amor. E de novo, mesmo regada de amor, talvez naquele primeiro momento ele não vai entender e vai ficar chateado. Mas aquilo vai produzir algo maravilhoso nela. Então, se a gente quer uma unidade que edifica, nós precisamos desse requisito. Nós precisamos seguir a verdade em amor. Pode dizer amém para isso? Segundo requisito, no verso 15 ainda, de novo, está bem claro aqui no texto, ele diz no final do verso 15 o seguinte: depois de seguindo a verdade e amor, cresço em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, se a gente precisa do primeiro requisito de falar a verdade e amor, nós precisamos do segundo, é estar ligado a Cristo, que é a cabeça. Eu preciso fazer uma afirmação aqui. Quem é o chefe da sua casa? Quem é o chefe da igreja Batista Boas Novas? O chefe da sua casa não é você o maior, é Cristo. Pode dizer amém para isso? Não? Posso dizer de novo? Quem é o chefe da sua casa é Cristo. Vou falar mais uma vez. Quem é o chefe da sua casa é Cristo. Quem é o chefe da igreja Batista Boas Novas não é o pastor Clésio
e nem qualquer outro pastor que aqui está. Quem é o chefe da Igreja Batista Boas Novas? É Cristo. Diga amém, irmão, por favor, me ajuda. Quem é o chefe da igreja? É Cristo. É Ele que é o comandante. Então, meus irmãos, se nós não estivermos ligados a Cristo, meus irmãos, vai estar prejudicado o crescimento e a edificação da igreja. Porque a unidade, ela parte de um comandante, de um líder. Verdade, tanto para você como para mim. De vez em quando, eu e você erramos com o nosso comandante. Não, vou repetir. De vez em quando, não. Sempre a gente erra. Às vezes, a gente está se pegando, puxa, não era isso que Jesus queria que eu fizesse. Ele queria que eu fizesse outra coisa e eu faço aquilo que ele não queria. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Porém, meus irmãos, nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Se a gente não tiver ligado à cabeça, diz dois termos na Bíblia sobre isso. Ele fala o cabeça e a cabeça. Quando ele fala a cabeça, ele está querendo falar sobre um organismo de que tenha um comandante. Eu vou dar um exemplo aqui, até é muito ruim, mas vou dar. Você imagina uma parte do corpo, eu falei isso outro dia, se desassociar ao comando da não. A cabeça manda um comando e a parte do seu corpo quer fazer outra. Não faz sentido, meus irmãos. Quando nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo, há um comandante sobre nós. A grande pergunta é o que Cristo quer da nossa vida pessoal, familiar e como instituição chamada Igreja Batista Boas Novas. Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Porque nós temos somente um comandante, e esse comandante é Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu preciso voltar para a base, aos fundamentos das disciplinas espirituais mais citadas, que você talvez vai ouvir quase que todo culto. Outro dia, Raona, uma das suas mensagens, falou a mesma coisa e eu vou continuar falando. A gente pode repetir, e nós temos que repetir. Não há relacionamento com Cristo desassociado da Bíblia, desassociado de um tempo de oração na sua vida e na minha. Não há. Não, eu tenho uma comunhão com Jesus. Está orando, irmão? Está lendo a Bíblia? Se você não está orando e lendo a Bíblia, não existe ligação com a cabeça. Mas, pastor, eu sou salvo, é salvo. Tanto é que você é membro do corpo, eu também. Mas isso não significa que nós estamos obedecendo àquele que comanda a nossa vida. Precisa de leitura bíblica, precisa de tempo com Deus, precisa de oração. Você vai perceber isso. Eu fiz um desafio com outra pessoa. Não vou falar, tá bom, pastor Sérgio, por essa semana não. Eu falei para ela, vou fazer um desafio com você. Leia a Bíblia. Começa a orar, você vai perceber que coisas vão acontecer na sua vida extraordinárias. Eu não preciso nem verificar. Você mesmo vai vir e vai falar para mim. Leitura bíblica e oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja evangélica, eu estou dizendo de uma maneira geral, ela está perdendo, os evangélicos estão perdendo essa... Eu não vou dizer fama porque fica muito ruim para a igreja, mas essa marca que a igreja tem na sua história, a igreja evangélica. A igreja evangélica tem uma marca, especialmente a igreja batista. É uma marca. Quem é os antigos aqui, eu pesquisei. Quem é os antigos aqui sabe. É a igreja que ama a Bíblia. É a igreja que ama estudar a Bíblia. Meus irmãos, se tem algo mais complicado para nós hoje, é juntar pessoas para estudar a Bíblia. E eu sei, você pode falar um monte de coisa, é a correria da vida, é a dinâmica, verdade, aumentou muita coisa na nossa vida, mas nós não podemos tirar o propósito que Deus tem para nós. Meus irmãos, coloque um horário na tua vida, coloque um momento na tua vida, para você ter tempo de oração. Nós tivemos aqui agora há pouco, ali do Ministério Infantil, falando de algo fundamental. Não queira ver seus filhos, aliás, não tente ver, não pense que você vai ver seus filhos crescendo na fé, se você não ler a Bíblia com eles, se você não tiver tempo para orar com eles, aí você vai querer, quando ele crescer, eu quero que meu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas como isso? Aí você se descansa no ministério infantil da igreja.
Eu não quero tirar a responsabilidade do Ministério Infantil, ele tem o seu. Mas nós temos muito mais a nós. De ensinar os nossos filhos. Esteja ligado a Cristo. Se a gente quiser edificação que leve a unidade que edifica, você precisa estar ligado a Ele. Ele é o nosso comandante. Ele é o meu, Ele é o seu. Pode dizer amém para isso, irmão? Terceiro requisito. Olha o verso 16 do seu início. Dele todo o corpo ajustado e unido. Meus irmãos, o terceiro requisito é estar ajustado no corpo. Não é só estar ligado a cabeça. Tem gente que diz assim, eu estou bem com Cristo. Não. Ele está dizendo, temos que estar ligados a Cristo, mas também temos que estar ligados ao corpo, à igreja. A igreja é tão importante para a nossa vida e nosso crescimento espiritual. Aliás, na versão, na linguagem de hoje, ele diz assim, bem ajustado. É para dar uma ênfase que o ajuste tem que ser bem ajustado. Para chegar ao ajuste, eu vou dizer para os irmãos, não é uma coisa fácil, meus irmãos. Ajustar é difícil. Eu não sei se alguns conheceram um carro chamado variante. Conheceram? Então, tem gente que é velho quanto eu aqui. Eu tive uma variante, meu primeiro carro. E quem já teve a variante, um belíssimo carro, fundo de 3 veio o motor dela, tanto que eu usei. Quem teve variante sabe que a variante tem 2 carburadores. Tem ou não tem? E se os 2 carburadores não tiverem ajustado no tempo, ele não rende e gasta muito mais. Eu tinha um senhor lá em Jacutinga, chamado Seu Walter. Ele era os mecânicos, não existe, acho que mais esse tipo de mecânico. Eu levava ele para ele. Nem a concessionária da Volks tinha a habilidade que o Seu Walter tinha. Eu levava a variante para ele a ajustar o tempo dos carburadores. Ele fazia assim. Ficava mexendo nos 2 carburadores para ajustar o tempo dela. Meus irmãos, ela andava que nem uma, assim, andava uma seta. Você não viu o barulho da variante. Meus irmãos, não é fácil fazer ajustes. Eu sei porque eu sou difícil. E você também é. Você teve uma criação e eu também. A gente tem informações diferentes na nossa mente, na nossa alma. Ajustes não são fáceis, mas são necessários que aconteçam para que haja unidade. Então, por vezes, as minhas conversas e as suas conversas, as nossas conversas não vão ser uma coisa muito fácil, difícil, mas necessária. Porque eu e você temos o mesmo propósito, é a edificação do corpo de Cristo. E para que haja edificação, precisa haver o ajuste. O ajuste. Se você quer ver a IBPM avançando, crescendo, edificando o corpo, que é a igreja, meus irmãos, que somos nós precisamos estar juntos e se ajustando. Então, se você vê alguma coisa errada no seu pastor, e vai ver. Não é só a mancada que eu dou, não. Tem outros erros que você não vê. A mancada é fácil você ver. Essa aqui não tem jeito, vai ficar aqui. Mas se você vê outros erros, não tenha receio de vir falar para o seu pastor. Pode falar. Eu sei que talvez eu vou ficar triste na hora, não tem problema. Mas eu tenho certeza que você vai ter o mesmo propósito que eu tenho. É a edificação do corpo de Cristo. Se eu for até você, fica tranquilo. O meu objetivo é a edificação do corpo de Cristo. É só isso. A gente quer crescer juntos. Por quê? Porque você é importante para a igreja, eu sou importante, nós somos importantes. Eu vou repetir aqui, meus irmãos, aqui nesse lugar, os irmãos que estão na internet, não tem ninguém menos importante ou mais importante aqui. Nós somos importantes para o crescimento. E a gente precisa de ajuste para que, já vê aquelas engrenagens que tem assim, se você não ajusta direito, os dentes começam a bater, não. Aí você abaixa um pouquinho, eu abaixo um pouquinho, a gente se ajusta para que a engrenagem chamada igreja possa crescer, se desenvolver para a glória de Deus. Lá no PGD, que alguns têm aqui, eu sei que você já teve problemas no PGD, eu também. Lá no ministério, eu sei que você já teve problemas, está tudo certo, a gente é ser humano, a gente erra, e você erra, está assim. Mas a gente precisa estar juntos, meus irmãos, porque a unidade vai levar à edificação. E a edificação produz a unidade na nossa igreja. Quarto e último requisito, eu quero que você anote aí,
que é quase que uma conclusão, diz assim, final do texto. Edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero concluir aqui, pode subir aqui, com esse último requisito. O último requisito é cada um cumprindo a sua missão. Pastor, qual é a minha missão? Não sei, eu posso te ajudar. Alguns aqui até o olho eu já falei, aqui eu já sei qual é a missão desse. Mas presta atenção, eu e você precisamos cumprir aquilo que Deus deixou para nós. Você precisa cumprir a sua parte e eu preciso cumprir a minha. E a gente precisa andar juntos, porque o que você faz aqui na igreja é tão importante aquilo que eu faço. Não tem nada que é mais importante. Tem funções diferentes. Função diferente. Mas a importância é para todos nós. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma afirmação aqui agora. Você precisa cumprir a missão que o Senhor designou para você aqui na igreja, para que a igreja possa se edificar. Eu e você precisamos seguir a verdade em amor, estar ligados a Cristo, estar ajustado no corpo e cumprir a nossa missão, para que a igreja possa ser edificada. E nessa edificação, ela perceber uma unidade, que ela possa estar unida, para que ela possa crescer. Você pode colocar qualquer palavra na frente, tudo vai dar certo. Mas o que não pode é você sair fora dessa. Você não pode pensar assim, não, pastor, essa mensagem é para outra pessoa. Não, é para mim, é para você, para cada um de nós aqui. De novo, não tem pessoa menos ou mais importante aqui. Todos são importantes. Eu sou importante, você é importante. Para que a igreja cresça juntos. A nossa oração aqui é que haja uma entrega total, minha e sua, para que a obra do Senhor seja feita através da minha vida e sua vida. Canta essa música comigo.